É por causa deste versículo que Satanás quer destruir as suas finanças. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, onde nós vamos aprender sobre a palavra de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe seu dia, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus ilumine os teus passos e que esse dia seja um dia onde Deus consiga acessar o seu coração para Ele falar aquilo que você precisa ouvir. Que Deus consiga acessar a sua mente, que Deus consiga acessar a sua alma, para que você possa entender que grandes coisas Deus tem para fazer por você e através de você. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um devocional onde nós falamos sobre a palavra de Deus, onde nós meditamos na palavra de Deus porque nós acreditamos que a palavra de Deus é transformadora, que a palavra de Deus é quem restaura, é a palavra de Deus que nos dá força, é a palavra de Deus que renova o nosso espírito, é a palavra de Deus que transforma qualquer situação. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Mimos, bom dia, a paz, Deus te abençoe. Neia, bom dia, Deus te abençoe. Quem mais está aqui? Alexandra, shalom, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Bom, e hoje, o tema do nosso devocional hoje, ele é muito forte. Por quê? Porque Deus colocou isso em meu coração ontem, 2 horas da manhã. E eu vou explicar para vocês. O tema do devocional de hoje é por esse versículo, é por causa desse versículo que Satanás quer destruir as suas finanças. É por causa deste versículo que Satanás quer destruir as suas finanças. E Deus colocou essa palavra em meu coração ontem, 2 horas da manhã. Ontem eu saí da minha cidade, eu andei quase 200 quilômetros para participar de um evento. Esse evento, ele acabou tarde. E quando faltava 3 quilômetros para eu pegar a estrada de terra, para eu pegar a pista, a lâmpada do meu carro queimou. Na hora eu falei para minha esposa, puxa vida, queimou a lâmpada. Como que nós vamos andar 200 quilômetros só com o farol funcionando? Passei em alguns lugares, não encontrei. Vi um posto de gasolina enorme, uma iluminação assim que chamava a atenção de longe. Eu falei para minha esposa, eu vou parar ali para poder ver se eles têm uma lâmpada. Eu parei no posto, perguntei, eles não tinham. Quando eu estou retornando para o carro, o pneu do carro estava furado. Aí eu olhei aquela situação e falei, meu Jesus amado, é tudo para tirar a paz mesmo. É tudo para deixar a gente com um sentimento de raiva. Eu falei, meu Jesus, queimou lâmpada, pneu furado. Tudo bem. O que eu fiz? Eu não tinha controle sobre a lâmpada. Não tenho controle sobre furar ou não o pneu de carro. As coisas podem acontecer. Eu fui lá, troquei o pneu do carro. A lâmpada, eu andei 200 km só com o farol. E eu vim para minha casa. E Deus falou comigo. Deus falou comigo nessa situação. E o texto que Deus trouxe ao meu coração é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse texto ainda não é o texto cerne do nosso devocional. Mas por que Deus trouxe esse texto ao meu coração? Por que Deus trouxe essa mensagem ao meu coração? Porque por muitas vezes, você, como eu, qualquer outra pessoa, pode estar passando por uma situação que você não entende o que está acontecendo. Então você começa a julgar a situação única. Aquela situação está chamando a sua atenção para às vezes você murmurar, às vezes você reclamar. E ali foi criada uma situação em que eu poderia começar a reclamar. Eu poderia começar a falar várias coisas. 2 horas da manhã, eu saí de casa às 7 horas da manhã, estava extremamente cansado. Mas Deus trouxe esse texto para mim. E não é por causa desse texto que Satanás quer destruir suas finanças. Eu vou chegar nele ainda, então preste atenção. O que minha esposa falou para mim? Minha esposa falou assim para mim: amor, às vezes o pneu desse carro ou essa lâmpada queimou aqui onde nós estamos, porque o trajeto que nós vamos fazer na pista pode ser que não tenha local para parar. Pode ser que você pudesse perder o controle do carro. Poderia acontecer tantas outras coisas, a gente parado, beirando a pista, 2 horas da manhã, uma escuridão,
algum carro não perceber e bater na gente, tantas coisas poderiam acontecer. E esse texto ele reforça isso. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só que esse texto ele não serve para todos. Ele serve para quem ama a Deus. E a minha pergunta é: você ama a Deus? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você pode ter certeza que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. As pessoas pegam esse texto bíblico e jogam ele ao vento, dizendo que todas as coisas cooperam para todos. E isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para qualquer pessoa. E ali eu entendi que algo pior poderia acontecer. Pois bem, diante disso, por muitas vezes, talvez você pensou que tudo o que estava acontecendo na sua vida era algo que estava fora do controle. Para você pode parecer algo fora do controle, mas para aquele a qual você serve, aquele que deu a vida por nós, nada foge do controle dele. Talvez você está iniciando a sua segunda-feira com o coração abatido, com a mente perturbada, com a sua alma angustiada, preocupado: como que eu vou pagar esse boleto? Como que eu vou pagar aquela conta? Hoje o agiota vai me ligar, como que eu vou pagar ele? Como que eu vou pagar a parcela da minha casa que está atrasada? Eu estou com medo do banco tomar na minha casa. Como que eu vou pagar a parcela do meu carro? Como? Talvez você acordou hoje e seu casamento está por um fio para terminar. A sua família está um caos. Você não tem prazer para chegar na sua casa. Você não tem prazer em sentar no sofá e assistir uma televisão. Você não tem prazer em sair do serviço e voltar para a sua casa. Tantas coisas podem estar acontecendo na sua vida em que você pergunta: será que isso aqui está valendo alguma coisa? Será que tem como extrair algo bom disso? Será que tem como acontecer alguma coisa favorável diante de tudo isso que eu estou vivendo? E por isso existe o devocional às segundas-feiras, às 7 da manhã, para eu dizer para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. E eu quero falar duas palavras com vocês que talvez você ainda não entendeu o significado delas, mas você precisa entender o significado dessas palavras, porque elas vão nortear a sua vida de tal maneira que você vai falar: é por causa disso que eu estou passando isso, é por causa disso que aconteceu e está acontecendo isso comigo. Então eu quero que você anote aí e memorize isso para você não esquecer. E mais para frente eu vou chegar no texto em que Deus colocou no meu coração e que Deus deu o tema desse devocional para que vocês entendam. E esse versículo, que eu vou falar mais pro final, é um versículo motivador para Satanás querer destruir as suas finanças. Se ele entendeu esse texto, ele entendeu esse versículo, e é por causa disso que ele quer destruir as suas finanças. Só que ele não tem poder se você ama a Deus, se você está debaixo do propósito de Deus, se você está debaixo da mão poderosa do Senhor. Ele não tem essa autonomia. Pegue papel e caneta e anota isso aqui, ó. Você sabe o que significa opressão? Sem pesquisar no Google, sem dar um enter aí no Google. Você sabe o que significa opressão? Responde para mim aqui no chat. A outra palavra que eu quero falar é sobre retaliação. Você sabe o que significa retaliação? Você sabe o que significa? São duas coisas distintas que acontecem com você todos os dias, com um cristão, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Isso vai acontecer. O que é opressão e o que é retaliação? Você precisa entender isso, eu vou te explicar agora. O que é opressão? A opressão é quando você é subjugado diante de um fato, onde você era inocente, mas as pessoas te condenam. A opressão é quando você se sente cansado. Você fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo?
eu estou sem forças, eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Eu sabendo que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. A opressão é uma injustiça que você sofreu. Você olha para aquela situação, parece que tudo está tão claro que o que está acontecendo não é de fato o que era para acontecer, só que de uma certa forma você foi injustiçado. Você perde o poder de autoridade naquela situação. Você perde o poder. Isso é uma opressão. É aquela angústia que você sente na alma. É aquele peso que você sente diante das circunstâncias da vida. Sem um motivo aparente, as coisas acontecem de forma injusta. Isso já aconteceu com você ou está acontecendo com você? Você que está aqui? Responda para mim aqui, por favor. Então a opressão, ela sempre vai estar ligada à injustiça. A injustiça. A opressão. Certo? E a retaliação? O que é a retaliação? A retaliação é um revide de um dano igual ou maior àquilo que você está buscando fazer. Vou dar um exemplo para você. Imagine que lá na sua igreja você é intercessor ou intercessora e vocês resolvem orar por 2 ou 3 casais que estão passando uma dificuldade. A retaliação no mundo espiritual, ela vai vir diante da sua vida no seu casamento. Porque você se propôs a orar, a interceder, a se colocar à frente diante de um casal que está passando uma dificuldade. Então vai vir de forma proporcional. Então vou dar outro exemplo para você. As finanças. Se você é uma pessoa que quer se transformar, que está ajudando as pessoas a saírem de uma situação onde ela é escravizada através das dívidas, a retaliação, ela vai tentar chegar na sua vida através do inferno e dos demônios nas suas finanças. Meu exemplo. Eu procuro ensinar os cristãos que querem aprender, não é qualquer um. A gente sempre tem que entender isso. Não é para qualquer um, é para aqueles que querem aprender. Eu ensino cristãos a aprenderem a organizar as suas finanças, a negociar e quitar suas dívidas. Eu ensino os cristãos os princípios bíblicos sobre finanças, a prática da boa mordomia financeira. Então o que vai acontecer com o inferno? Eles vão se levantar para tentar agir na minha vida financeira. Então opressão e retaliação são coisas distintas, mas que você precisa entender. Por quê? Às vezes você está passando por algum momento em que você fala, o que está acontecendo? Por que a pessoa falou desse modo comigo? Eu não fiz nada. Eu simplesmente falei e a pessoa falou o restante do abecedário. Então você precisa entender isso. Por quê? Porque nós vamos cair lá no livro de Efésios, capítulo 6. Que as nossas lutas não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que reinam no mundo celestial. E às vezes você está sofrendo algo tão específico na sua vida que você não entende. O nome disso é retaliação. E talvez você pode falar assim para mim, Carlos, mas eu não lembro de estar fazendo algo para alguém para eu estar sofrendo tanto com as minhas finanças. Se você está falando que é retaliação, é um dano igual ou proporcional àquilo que eu fiz para uma pessoa. Talvez em algum momento, no ano passado, você fez uma doação para a igreja. Ou esse ano, você levou seu dízimo para a igreja. Você ajudou um parente seu, pagando uma conta ou emprestando dinheiro. E a sua mente não registrou isso. E eu quero que você faça esse exercício na sua vida. Pode ser nas finanças, pode ser no casamento, pode ser com seus filhos, pode ser na sua saúde. Eu quero que você reflita sobre isso, para que você possa entender que tudo o que nós fazemos está ligado ao mundo espiritual. Tudo o que nós fazemos está ligado ao mundo espiritual. O que diz em João 10:10? Satanás, ou algumas versões diz, o ladrão, vem apenas para matar, roubar e destruir. Satanás veio para
matar, roubar e destruir. Em outras versões diz, o ladrão. O ladrão não é coisa boa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás só tem 3 funções, que é matar, roubar e destruir. E ele quer fazer isso na sua vida. E às vezes ele pode usar da opressão, como ele pode usar da retaliação. Ele pode usar da opressão ou da retaliação. Por isso a importância de nós estarmos ligados no mundo espiritual, para nós entendermos se isso que eu estou passando é uma opressão ou uma retaliação. E o porquê que isso está acontecendo. É porque você está cooperando com o reino de alguma forma. E Satanás, ele usa todas as ferramentas para tentar destruir a sua vida. Porque a gente volta lá em Romanos 8:28. Porque ele sabe que todas as coisas vão cooperar para a sua vida. Se todas as coisas vão cooperar, ele vai usar o máximo possível de ferramenta para causar um sentimento em você de impotência. De que, não vai dar certo. Não tem como. Carlos, olha a situação que eu estou vivendo. Não tem como isso aqui dar certo. Carlos, olha o que está acontecendo comigo. Como que isso pode se reverter em algo em que vai me ajudar? Em algo que vai cooperar. Não tem como, Carlos. É impossível isso. Não tem como dar certo. Olha a minha situação. Olha a minha situação, Carlos. Eu já tentei até tirar a minha vida. Porque não tem como. Deixa eu falar um negócio para você. Não sou eu que estou falando se tem como ou não. É a palavra de Deus que fala isso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que vivem segundo o seu propósito. Não sou eu que estou falando. São todas as coisas. Só que nós precisamos entender o que está escrito em Efésios. Que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra potestades, é contra principados que reinam no mundo celestial. E esses demônios, eles querem destruir a sua vida. Por isso a importância de você saber o significado de opressão e retaliação. Porque você, algumas vezes, agiu de bondade com alguém. Você quis ajudar aquela pessoa. Então você vai sofrer uma retaliação proporcionalmente igual, mas para destruir a sua vida. Você ajudou alguém no casamento. Você vai sofrer uma retaliação proporcional ou maior para destruir o seu casamento. O seu dinheiro, as suas finanças. Você está dizimando, você está ofertando, você ajuda uma instituição de caridade, você ajuda um parente. Proporcionalmente, o inferno vai se levantar para destruir a sua vida financeira. Porque ele sabe que se você tiver, o reino de Deus vai expandir. Ele sabe que se você tiver condições, você vai continuar ajudando as pessoas. Ele sabe que se você tiver condições, você vai fazer o bem. Entenda. As coisas do mundo espiritual são reais. Elas existem. São tão reais quanto nós que estamos aqui. É tão real quanto esse seu celular. Esse celular que você está segurando. É real. Nós não podemos brincar com as coisas espirituais. E Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás não quer ver você bem. Meu amigo, minha amiga, ele não quer ver você bem. Ele não quer ver você com as suas finanças controladas. Ele não quer ver o seu casamento bem. E quando ele não ataca através da retaliação, ele vem através da opressão. É aquele senso de injustiça, aquele sentimento que foge do seu controle. E você diz, meu Deus do céu, por que eu estou passando por isso? Meu Deus do céu, eu não consigo explicar o que eu estou sentindo. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Por que aquela pessoa está me atacando desse jeito? Por que aqui no trabalho eu estou sofrendo desse jeito? Por quê? Por quê? Por que eu tenho esse sentimento ruim às vezes? Está tudo bem na minha casa. Meu casamento está legal. Meus filhos cheios de saúde. Minha mãe está cheia de saúde, eu estou cheio de saúde. Mas por que esse sentimento de impotência, essa angústia, esse mal-estar, por que ele surge? São as coisas espirituais. E tem um texto no livro de 1 Coríntios que diz o seguinte, que o mundo espiritual se discerne de forma espiritual. E é aí que entra o segredo da vida. Você quer entender o mundo espiritual com as coisas naturais, você nunca vai entender isso. Você entende o mundo espiritual através de atitudes espirituais. Entenda, Satanás, ele quer matar, roubar e destruir a sua vida. Só que na Bíblia existe um texto
em específico. E é por causa desse versículo que Satanás quer destruir as suas finanças. E eu vou falar para você agora. Qual versículo que é esse? E é por causa desse versículo que às vezes você está sofrendo tudo que você está sofrendo, passando tudo que você está passando. E eu estou aqui para dizer para você, continue, mantenha-se firme, corrija alguns erros, peça perdão em algum momento, mas continue, não pare. E Satanás, ele conhece esse texto bíblico mais profundamente que muitos cristãos e que muitas pessoas para o mundo afora. E é por causa desse texto que eu vou falar para você agora, que Satanás quer destruir a sua vida, quer destruir as suas finanças, ele quer acabar com você, ele quer trazer enfermidades para os seus filhos. É por causa desse texto bíblico que eu vou falar para você agora, que Satanás às vezes coloca pessoas no seu caminho para distrair você, para que você perca o seu foco, para que você não continue olhando com o mesmo amor e dedicação às coisas ao seu redor. É por causa desse texto bíblico que Satanás lança dúvida na sua mente, lança falta de esperança, lança o medo, lança aquele sentimento ruim que às vezes você sente e não tem explicação. É por causa desse texto bíblico que Satanás quer acabar com a sua vida. Preste atenção, é por causa desse texto bíblico que Satanás quer acabar com a sua vida. É por causa desse texto bíblico que Satanás quer destruir o seu casamento. Ele quer destruir os seus sonhos, ele quer destruir as suas finanças, ele quer destruir a sua esperança. Entenda, as coisas espirituais são reais. E eu vou falar esse texto para você agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por causa desse texto, João 3,16. Porque a partir do momento que você se coloca na presença de Jesus, em que você ergue a sua mão em algum momento, talvez no passado, talvez agora, ou você está pensando no futuro, mas quem que é esse Jesus que o Carlos fala? Será que ele é real? É por causa desse texto. Continue acreditando. Paulo, continue acreditando. Continue crendo. Mesmo com a opressão e mesmo com a retaliação, continue firme. Satanás, ele conhece o poder desse texto bíblico. Ele conhece o poder e a transformação que este texto traz na vida das pessoas que se colocam à disposição de Jesus Cristo. Das pessoas que ergueram a mão e falaram assim: eu entrego a minha vida para Jesus. Continue, não desista da sua família. Isso que você está sentindo ou vivendo, ou é uma opressão, ou é uma retaliação. E isso não vai definir o seu futuro, não vai definir o seu fim, não vai definir quem você é, quem a sua família é. Isso não vai definir. Talvez essas dívidas que você tem aí, que está tirando a sua paz, não vai definir. Não vai definir o seu futuro, não vai definir o seu fim. O que vai definir o seu fim é esse texto. Porque se você realmente crê que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, você pode ter certeza que você comprou uma briga com o inferno. O inferno vai fazer de tudo para você desistir. Ele vai mexer no seu casamento, ele vai mexer na sua estrutura emocional, ele vai mexer nos seus sentimentos, ele vai mexer nas pessoas ao seu redor para destruir você, para paralisar você. Não pare. Ele vai mexer nas suas finanças. Ele vai desestruturar você. Ele vai trazer enfermidade. Ele vai trazer dúvida nos seus pensamentos. Ele vai querer tirar os seus olhos do foco de que todo aquele que crer em Jesus Cristo receberá a vida eterna. É por causa desse texto que Satanás tenta destruir as suas finanças. Quantas pessoas que eu atendo, cristãos que falam: Carlos, eu tentei tirar minha vida. Não pare, não pare. Há esperança ainda. Há esperança ainda. Por que você está pensando em desistir do seu casamento? Por quê? Não pare, não pare. É espiritual a sua guerra. Coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Ore mais. Surgiu o problema, ore mais. Surgiu o problema, leia mais a palavra de Deus. Jejue. Quanto tempo você não faz um jejum? Jejum e fala, Senhor, eu vou me abster de algo que está satisfazendo a minha carne para se aproximar do Senhor. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Mas não pare, não pare. Surgiu um problema, continue, crendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por causa desse texto que Satanás está causando esse reboliço na sua vida. É por causa desse texto que Satanás quer destruir você, quer destruir a sua empresa. É por causa desse texto que Satanás às vezes lança pessoas no seu caminho para paralisar você. A pessoa chega para você e fala assim, mas esse seu sonho aí é loucura, mas isso que você está fazendo não tem nada a ver, para com isso. Satanás põe pessoas para paralisar você, mas também como ele Deus, diz no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e vivem segundo o seu propósito. Satanás põe pessoas para nos encorajar. Deus põe pessoas no nosso caminho para dizer, continue. E a minha missão aqui é continue. Continue. Todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas vão cooperar. É por causa desse texto que Satanás quer destruir a sua vida. Leia esse texto todos os dias. Leia esse versículo todos os dias. Medite nele todos os dias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Você não pode parar no meio do caminho. Não importa o que as pessoas falam. Se o seu sonho é tonto, se o seu desejo é loucura, se o que você está pensando é loucura, se o modo que você vive é loucura. Continue. Não pare. As pessoas não se colocam na posição de entender que nós estamos no mundo, nós somos passageiros, a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, é contra principados e potestades. Continue, não importa o que os outros vão falar, continue, o seu foco é Jesus Cristo. Às vezes só tem algumas contas atrasadas. O que está faltando para você às vezes é só uma correção de entendimento e conhecimento para cuidar melhor das suas finanças. E às vezes porque você tem uma CPF, uma energia atrasada, você tem uma água atrasada, alguém te ligou cobrando, você já quer desistir da vida. Pare com isso, é só uma correção. Às vezes seu casamento está acabando, sua família está sendo destruída, porque você não se põe à disposição para corrigir alguns errinhos, que você ajustando aquilo ali, você vai voltar a ter paz. É só uma correção. Por que desistir? Por que pensar em parar? É só uma correção. Pense assim. Se está dando errado, é uma correção que você precisa fazer. É só isso. Só corrigir. Corrija aquele erro. Entenda como pratica do modo certo. Faça o certo e continue a sua vida. Talvez essa noite você orou ao Senhor falando, Senhor, parece que nada funciona para mim. Talvez você, em seus pensamentos essa noite, pensou em tirar a própria vida. Pare com isso. Pare com isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único bem precioso que ele tinha, ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Continue. Continue, não pare. A vida é mais bela. Continue. Para que desistir do casamento? Para que desistir dos seus sonhos? Para que desistir do seu propósito de vida? Daquilo que Deus te chamou para você fazer na terra? Não são meras dívidas, não são acusações, não são perseguições que podem anular uma vida. Olha, Rafa, eu quase fiz isso. Continue, meu irmão. Não pare. Grandes coisas o Senhor tem para fazer por vocês e através de vocês. Oh, Rafa, as dívidas estão me matando aos poucos.
Rafa, é só uma correção. É só uma correção. Só que a gente olha tanto para as dívidas, a gente olha tanto para o caos financeiro, que a gente esquece que tem correção, que tem como ajustar. A gente esquece. É só uma correção. É só fazer assim, assim, assim. Corrigiu, nunca mais erre nisso. Era o que Jesus Cristo falava para as pessoas que chegavam diante dele, esperando um milagre. Jesus olha para as pessoas e diz: os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. O que aconteceu nesses grandes milagres que Jesus Cristo falou isso? A pessoa errou. Jesus Cristo falou: calma, tem uma correção. É só fazer essa correção. Vá e não peques mais. Com o dinheiro é a mesma coisa. Errou. Corrija. Aqui está o molde de um planejamento. Aqui está como você negociar suas dívidas. Vá e não se endivide mais. Mas não pare. Não pare. Eu tenho alunos que quando eu estava orando com eles ali, porque eu faço oração, se Deus colocar no meu coração, eu oro mesmo. E quem está mais próximo de mim sabe. E eu falo isso, eu deixo muito bem claro. Se você quer entrar para a minha turma de alunos, se você quer que eu dê uma mentoria individual, você pode ter certeza que eu vou orar se eu tiver que orar. Eu vou falar de Deus se eu tiver que falar de Deus. Então já deixa a pessoa bem ciente. Teve alunos meus que eu parei no momento da aula, orando com eles. Deus me deu uma visão que a pessoa colocou uma arma na cabeça. Eu via algo brilhante na mão da pessoa. Por causa de quê? De dívida. A pessoa estava pensando em tirar a própria vida. Matar os sonhos das pessoas ao redor. Por causa de dívidas. Para com isso. É só uma correção. E esse texto bíblico, esse versículo, ele é o cerne da palavra de Deus. João 3,16. Ele é o cerne. Porque Satanás sabe que se você crer, você vai ter a vida eterna, você não vai perecer. Então continue acreditando. Ah, Carlos, mas Jesus Cristo vai mandar uma mala de dinheiro para mim? Não. Mas ele vai te fortalecer o suficiente para você criar uma estrutura, para você suportar o processo. E quando você olhar para trás, você vai dizer: não, foi tão simples passar por isso. Eu alcancei, eu consegui. Mas não pare. É por causa deste texto bíblico que Satanás quer destruir as suas finanças. Ele sabe que se ele tocar nas suas finanças, você vai desistir. Ele sabe que se ele tocar nas suas finanças, você vai deixar de sonhar. Você vai fechar a sua empresa. Você vai mandar funcionário embora. Você não vai querer ampliar o seu estabelecimento. É por causa desse texto bíblico. Porque ele sabe que se você crer fielmente no Filho unigênito, você vai ter a vida eterna. Você tendo a visão da vida eterna como todos os discípulos e os apóstolos tiveram, a gente vai querer entregar isso para as pessoas. A gente vai falar: a vida eterna existe, Jesus Cristo existe, meu irmão, minha irmã. Existe algo melhor do que essas coisas passageiras na terra. Existe algo melhor, que é Jesus Cristo. Continue acreditando. Jesus Cristo curou cegos. Jesus Cristo curou leprosos. Jesus Cristo trouxe a vida para quem já estava morto. Você acha que Satanás quer que você fale isso para as pessoas? É por causa desse texto que ele quer destruir você, a sua família. Porque ele sabe que o reino vai ser expandido. A palavra de Deus vai ser expandida. Por que Satanás toca nas finanças de 80% da população brasileira? Por que a população brasileira não tem uma educação financeira? Porque a população brasileira é cristã. E se o cristianismo prevalece no povo brasileiro, esse povo com dinheiro no bolso vai levar o reino para o mundo inteiro, vai expandir, vai ajudar igrejas, vai ajudar instituições, vai ajudar missionários, e o reino de Deus vai expandindo, vai expandindo. É isso. Continue acreditando. Não pare. O seu trabalho, o seu negócio é para expandir o reino de Deus. Por isso que Satanás às vezes não manda cliente. Por isso que Satanás às vezes bloqueia os seus clientes. Às vezes você não toma um posicionamento espiritual. O que é o posicionamento espiritual? Antes de entrar no seu estabelecimento, antes de qualquer coisa, consagre aquilo a Jesus. Toca nas suas coisas, da sua empresa, da sua casa. Consagre ao Senhor. Fala: Senhor, abençoe. Senhor, abençoe o meu trabalho. Senhor, traga os clientes que precisam ouvir da Tua palavra, porque eu estou aqui para ministrar a Tua palavra. Ainda que eu não fale nada, eles vão ver através da minha atitude. Eles vão ver através do meu comportamento que eu sirvo a um Deus vivo. Faça isso, pelo amor de Deus. Leve as coisas de Deus mais a sério.
Tudo que você tem, tudo que você vive é para expandir o reino de Deus. A sua família é para expandir o reino de Deus. O seu casamento é para expandir o reino de Deus. Os seus filhos é para expandir o reino de Deus. Eduque eles de forma correta. Viva um casamento de santidade. É para expandir o reino de Deus. O seu dinheiro é para expandir o reino de Deus. É para expandir o reino de Deus. A sua saúde é para expandir o reino de Deus. Então cuide da sua saúde. Os seus pensamentos é para expandir o reino de Deus. Então cuide dos seus pensamentos. Mas Carlos, o que tem a ver a saúde com expandir o reino de Deus? Tem a ver que enquanto você tem saúde, força e vigor, você vai continuar falando da palavra de Deus. Você vai continuar falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É essa a essência do cristão. Você vai estar servindo na sua igreja, você está expandindo o reino de Deus. Apenas não desista. É por causa desse texto bíblico que Satanás quer destruir as suas finanças. Porque ele sabe que você tem um coração segundo o coração de Deus. Você vai dizimar com alegria. Você vai ofertar mais. Você vai ajudar missionários. Você vai ajudar as crianças. Você vai ajudar os órfãos. Ele sabe de tudo isso. Apenas continue. Amém? Apenas continue. Apenas continue. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. A sua missão é expandir o reino de Deus. Ah, Carlos, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei qual que é o meu chamado. Esquece tudo isso. Apenas sirva a Deus. Se você estiver expandindo o reino de Deus, você vai estar 95% dentro daquilo que Deus quer para a sua vida. Esquece esse negócio. Aí você não sabe o que é o seu propósito, você não sabe o que é chamado, você não sabe o que é dom, não sabe o que é talento, vira aquela confusão na sua mente e você não faz nada. Eu vou dar um conselho para você. Se você tem dúvida a respeito de tudo isso, foque em apenas uma coisa. Expande o reino de Deus. Expande o reino de Deus. Através do seu dinheiro, da sua organização, através da sua empresa, através da sua fala, através da roupa que você veste. A roupa que você veste fala sobre o reino de Deus. As músicas que você ouve falam sobre o reino de Deus. Se você está ouvindo essas músicas porcaria, você não está expandindo o reino de Deus na sua vida e na vida de ninguém. O modo que você trata o seu marido, o modo que você trata a sua esposa, expande o reino de Deus. Viva a palavra de Deus de tal maneira que você não precise, às vezes, falar. A sua conduta vai falar. Porque existem locais, existem momentos que não é propício para você falar da palavra de Deus. Você não pode verbalizar, mas a sua conduta, a sua roupa, as músicas que você ouve, o lugar que você frequenta, expande o reino de Deus. Entenda isso. O que você tem feito para expandir o reino de Deus? Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Satanás, ele entende João 3,16. Ele sabe a importância que esse texto, que esse versículo tem na vida do ser humano. E é por causa disso que ele quer destruir as suas finanças. É por causa disso que ele quer destruir a sua família e tudo que rodeia você. E para a gente finalizar, entenda o seguinte, a sua luta não é contra a carne e contra o sangue. Ou seja, a sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra espíritos demoníacos que reiam no mundo celestial e querem paralisar você. Quando você entender isso, você vai parar de brigar com as pessoas. Você vai parar de aceitar as palavras malditas que as pessoas lançam sobre a sua vida. E você vai dobrar o seu joelho e falar: Senhor, isso que essa pessoa falou, eu sei que não é verdade. Eu sei que é o inferno tentando me paralisar. Porque ele sabe que se eu me manter firme, posicionado, o teu reino será expandido. E foi isso que aconteceu comigo ontem. Foi isso que aconteceu ontem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Satanás sabe que você quer expandir o reino. E quando você toma esse posicionamento, você vive o que Jó viveu. Jó capítulo 42, verso 5. Jó capítulo 42, verso 5. Quando você entende tudo isso, você vai começar a verbalizar assim, ó: Senhor,
Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Essa experiência que a gente precisa ter. Quando foi a última experiência que você teve com Jesus? Quando foi a última experiência real que você teve com Jesus? E a experiência que eu digo não é você sentir um arrepio no braço, não é você chorar, não. É você sentir que você fez algo em prol do reino de Deus. Mas aquela atitude que você fez trouxe um gozo na sua alma, trouxe uma alegria para você. É sobre isso. É sobre isso. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Tem experiências com Jesus na sua vida, em qualquer área da sua vida. Mas para só de ouvir falar de Deus. Talvez você entrou aqui, você vai assistir esse devocional, e você até então só ouvia falar de Jesus Cristo. Meu, para com isso. Os seus olhos precisam contemplar o agir de Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu com Jó. Está registrado. Jó 42:5. Essas experiências que a gente precisa ter. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja hoje. Que nada tire o seu foco da esperança de que Deus está com você. De que Jesus Cristo está com você. De que Jesus Cristo ouve as suas orações. Que nada tire a sua esperança. Que nada tire a sua paz. Que nada tire o seu ânimo de continuar expandindo o reino de Deus. Que nada tire. Que Satanás não tenha permissão para entrar na sua família. Satanás não tem permissão para entrar na sua casa, no seu trabalho. Ele não tem permissão para isso. Você não deu permissão para isso. Então usa isso como autoridade, em nome de Jesus. E viva o reino de Deus. Satanás não tem poder para tocar nas suas finanças. Um soldado fraco é o soldado que vai ser abatido primeiro. Você pode observar as onças, os leões, quando eles vão caçar, eles vão procurar a presa frágil, a presa fraca, a mais fraca. Você pode observar. E quem são as presas mais fracas? São os velhos, são aqueles que estão andando sozinhos, são as crianças, né, os bichinhos mais novinhos, porque são presas fáceis. Você é um soldado, uma soldada do Senhor. Você não é presa fácil. Você só precisa de algumas correções, só isso. Mas continue. Ah, cara, eu sou forte. Mas está caminhando sozinho. É fraco. É fraco. Você está sozinho. É fraco. Você não participa de uma comunidade forte que tem os mesmos princípios e valores. É fraco. Você está sozinho, é fraca. O provérbio diz que na multidão de conselhos, a sabedoria. Se você não busca ajuda, você é fraca. Você é fraco. É fraco. Você não busca ajuda para encontrar ferramentas para sair dessa situação. Um soldado tem um sargento, o sargento tem um tenente, que tem um coronel, que tem um general, tá todo mundo trabalhando junto. O soldado recebe as ordens, faça assim, 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 para que a guerra seja ganha. Tem que receber orientações. Por isso que Salomão diz que da multidão de conselhos a sabedoria. Se você não busca ajuda, sinto muito te dizer, você é presa fácil. Se o seu casamento está passando por situações difíceis e você não busca ajuda, você é presa fácil para Satanás. Se suas finanças estão descontroladas e você não busca ajuda, você é presa fácil para Satanás. Simples. Eu tenho que ser muito sincero com vocês, porque a minha missão é falar sobre Jesus e o poder que há no nome dele. Tá bom? Deus te abençoe.